Olá, gente. Então, a gente vai dar sequência aqui em alguns comentários extras, né, sobre a filosofia medieval. Alguns alunos me pediram para a gente resolver algumas questõezinhas, então são questões de leve, certo? E aí a gente vai rever alguns pontos, né, da filosofia medieval. Alguns detalhes que eu não mencionei na aula anterior de filosofia medieval, ok? Então, vocês não vão me ver na sequência, mas eu vou fazer alguns comentários a partir dos slides, tá bom? Então, meninas, segue aqui alguns esqueminhas e algumas questões, tá? Simples. É importante a gente entender que a Suma Teológica é a principal obra do Santo Tomás de Aquino. E a escolástica foi o maior, né, movimento filosófico medieval, só para esclarecer aquelas questões ali, tá? Um dos pontos também muito discutidos dentro do pensamento agostiniano é a questão do tempo, né? Então, para ele só existe o tempo presente, tá, gente? Então, gente, só reforçando, né, o que a gente já viu, a gente precisa entender o período medieval como, né, um teocentrismo, ou seja, Deus no centro de todas as reflexões, né, filosóficas. A gente precisa entender também que nós estamos falando de um contexto em que as verdades elas são emanadas de Deus. Então, as verdades são reveladas divinamente, né? Então, o homem não alcança essas verdades por si. E a gente vai ver aí a teoria da iluminação divina, né, do Santo Agostinho. Então ele vai dizer se a gente encontra a verdade é exatamente porque Deus intermediou o encontro com essa verdade, né? Então a teoria da iluminação divina é um ponto chave dentro da teoria agostiniana. Assim como a questão do tempo, né? Então ele estabelece que tanto o passado como o futuro são coisas dependentes do presente. Então, para ele só existe o tempo presente. E outra coisa também que é muito importante, que a gente até já mencionou no outro vídeo sobre a teoria agostiniana, é exatamente a questão do mal, né? Eu coloquei um esqueminha para vocês aí, para vocês entenderem o mal. Então ele vai dizer que a origem do mal se dá a partir do livre-arbítrio humano. Então quanto mais a gente se distancia das coisas divinas, mais a gente está propenso à prática do mal, né? Então o mal seria essencialmente humano, a partir da nossa livre iniciativa e escolha, né, do nosso posicionamento não ético, né? Enfim, o Tomás de Aquino eu acrescentei aí nos slides, né? Eu coloquei para vocês aquele esqueminha com as 5 vias de acesso lógico, né, das provas racionais da existência de Deus, tá bom? Então, essas 5 vias que vocês estão vendo aí são, mais uma vez, né, a referência, 5 demonstrações racionais da prova da existência de Deus, segundo Tomás de Aquino, tá bom? Então, gente, antes que eu me esqueça, uma outra coisa que se desenvolveu bastante na Idade Média, né, foram as universidades. E um dos métodos que os filósofos medievais, né, que eram professores naquela época, utilizavam para lecionar era a disputa, né? Então, assim, eles eram exímios, né, oradores, lógicos, né? E, na verdade, assim, as aulas eram feitas a partir de disputas, a partir da problematização de algumas questões da Bíblia, né? Então, o método da disputa argumentativa foi muito fortalecido durante, né, a filosofia medieval, ou durante a Idade Média, tá bom? Uma outra característica também muito significativa e importante da Idade Média é que nem todo mundo tinha letramento. Então, os grandes eruditos desse período vão ser uma partezinha da nobreza, mas na sua grande maioria o clero, né? Então, assim, o que a gente vai ver? Esses indivíduos eruditos são indivíduos que têm a vida religiosa, né? Uma outra forma curiosa da gente entender também esse contexto é pensar que a forma que, por exemplo, a igreja utilizava para catequizar tanta gente, por exemplo, né, iletrada, era a partir da arte. A gente não pode esquecer a colaboração da Igreja Católica nesse contexto medieval, né, para as artes. Então, como é que se ensinava, por exemplo, os preceitos bíblicos? A partir de arte. Então, muitos artistas eram contratados para passar para frescos, né, nas igrejas vitrais, as ensinações bíblicas, né? E principalmente essa relação do homem com Deus e do purgatório, do inferno, né? E do céu. Então, assim, a gente sabe que é um contexto de muita temeridade a Deus, né? Então, só para ressaltar isso aí, tá certo?